Caríssimos irmãos e queridas irmãs, esta palavra de Deus que acabamos de ouvir, na parábola anunciada por Jesus, está em íntima consonância com a liturgia que nós celebraremos no próximo domingo, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Este homem que vai partir para um lugar distante, a fim de ser coroado rei, é Jesus, que vai passar pela morte e vai ser coroado rei pela glorificação através da ressurreição vivenciada por ele, pela força de Deus Pai, com a ação do Espírito Santo. Ele entrega essas moedas para que os seus empregados as fizessem render. Esses que servem ao rei somos todos nós que participamos da comunidade de fé. O Senhor nos entrega as moedas, ou seja, os talentos, para que nós os multipliquemos e os façamos render, sem pensar que fôssemos nós a razão do êxito na multiplicação desses talentos, desses dons, dessas moedas confiadas pelo Senhor, que vai retornar como rei. O medo, o receio, a negligência em não fazer render os talentos, em se omitir através de tantos subterfúgios, é a postura daquele que não fez render nada. Trancou consigo, procurou resguardar e não soube fazer render as moedas que com ele ficaram. Qualquer um de nós pode incorrer nesse erro de trancar os dons que nós recebemos de Deus, por insegurança, receio e tantos outros subterfúgios, que na verdade redundam numa espécie de preguiça missionária, de comodismo, nos desvencilhando da tarefa que Deus nos confiou, transferindo as nossas responsabilidades para que outros as cumprem, ou até mesmo no individualismo, nos acovardando diante do que nós devemos realizar na construção da vida de comunidade, de uma nova sociedade, do exercício da nossa cidadania e da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus pela graça batismal. O Senhor pede contas e a recompensa que Ele oferece a cada um ultrapassa qualquer expectativa. Aquele que fez as 100 moedas render 10 vezes mais, ele recebe o governo de 10 cidades. Se fosse olhar, aquelas moedas de prata não seriam suficientes nem para adquirir uma das praças de uma das 10 cidades. Deus é generoso e nos recompensa para muito além das nossas expectativas, colocando os nossos dons, talentos, e aqui na linguagem da parábola de hoje, as moedas a nós confiadas, para serem postas na possibilidade da partilha e da multiplicação. Esta multiplicação ultrapassa qualquer expectativa humana. Até aquele que disse que rendeu 5 vezes mais, recebe o governo de 5 cidades. E o outro? A gente fica um pouco admirado como ficaram os ouvintes da parábola
dizendo: outro já tem 1000, como que vai dar mais a ele e tirar desse que não conseguiu nenhum resultado? A compreensão, até do ponto de vista meramente humano, é fácil. Quanto mais nós repartimos, maiores possibilidades chegarão até nós. Quanto mais nós somos generosos nas nossas atitudes, mais nós recebemos em generosidade. Há um ditado muito repetido em nossos dias: benevolência gera benevolência. E isso é muito importante, a gente ter esta consciência, e na dimensão do que a parábola nos coloca, quem tem muito receber mais, não é para acumular, é para continuar repartindo, é para continuar partilhando. E de quem não tem, como é que vai tirar o que ele tem? Ele tem ilusão, ele se iludiu, pensando que trancafiar as 100 moedas seria algo suficiente, trancar os talentos, acomodar-se e dizer assim: não tenho feito essas tarefas missionárias, mas também eu sou uma pessoa que não pratica o mal, etc. E fazemos uma lista de justificativas para permanecer com as 100 moedas escondidas. Como então que vai tirar de quem não tem? Tira sim, tira a ilusão, o engano. A pessoa não tem, não conseguiu, mas está iludida de que está fazendo certo. Essa ilusão também será retirada. Quem são aqueles que nesta parábola ficaram arquitetando a morte daquele que ia ser coroado rei? Os fariseus, os sumos sacerdotes, aqueles inimigos de Jesus, porque não queriam de forma alguma que ele estabelecesse o reino de Deus, porque iria tirar as suas vantagens, seus lucros desenfreados, sua prática abusiva de exigências quanto à religião do povo. Então estes são totalmente eliminados, padecem a pena total. Por isso nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a reconhecer que o reino estabelecido por Jesus é um reino totalmente diferente. Não é um reino de acúmulo, de dominação, de autoritarismo, ao contrário, é um reino de serviço, de compartilha, de doação, de entrega. E é nesta dinâmica que nós somos chamados a ingressar, para reconhecer que o nosso Rei do universo inteiro, o Senhor Jesus, é um Rei diferente. Ele, conforme celebramos na liturgia, não ingressou festivamente em Jerusalém, montado num cavalo, que era o meio de transporte dos poderosos, dos guerreiros da época, mas num jumentinho, que era o meio de transporte popular, dos que não se revestiam de nenhum poder humano. Esse nosso Rei, Ele mesmo se apresenta a nós: eu vim para servir e não para ser servido. Ao nos avizinhar nessa semana da liturgia de Jesus Cristo, Rei do Universo, vamos permitir que Ele reine em nossas vidas, para multiplicar os dons que Ele nos concedeu. Vamos permitir que Ele reine em nossa vida, para nos tirar as ilusões de nos enganarmos, tentando nos desvencilhar das nossas responsabilidades e compromissos missionários. Jesus, manso e humilde de coração, fazei